Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um bloco do nosso Hangout, dessa vez entrevistando Carla Santana, analista de comunicação da Lego. E a gente tem mais algumas perguntinhas para ela, porque hoje o tema é comunicação organizacional. Bom, Carla, a gente queria te perguntar o seguinte: o período que a gente está vivendo de pandemia trouxe uma série de transformações, né? Diversas empresas foram impactadas e principalmente seus departamentos de marketing, né? Uma comunicação mais empática, mais humanista, mais dentro do contexto no qual as pessoas estão vivendo, são algumas das transformações que foram exigidas pela sociedade e que as marcas e as empresas tiveram que assimilar. E lá na Lego, como é que foi? Como é que tem sido essa transformação? Como é que tem sido essa transformação? Como a Lego precisou se transformar em termos de departamento de comunicação e marketing para atender essa nova demanda que a pandemia trouxe? Então, são muitas mudanças que eu imagino que sejam similares, talvez, na maioria dos departamentos de comunicação, né? Primeiramente, em termos de conteúdo, antes de março do ano passado, nós tínhamos um volume tão grande de demandas, tanto de campanhas institucionais da casa, quanto de campanhas de eventos ou internas, né, que eram feitas para os próprios servidores, que nós chegamos a fazer uma reunião com todas as diretorias, com as principais chefias de seção, para a gente organizar um calendário conjunto, porque tinha época que a gente tinha assim, dezenas para sair na mesma semana e não tínhamos nem força produtiva para isso, e a equipe não é pequena, são 20 servidores no total. E logo após a pandemia, o que acontece? Havia muitos eventos acontecendo na casa sempre, audiências públicas, as sessões em plenário eram agitadíssimas, porque tinham a presença de público, né? O próprio atendimento dos deputados era presencial, e tudo isso deixou de existir. Foi sendo reduzido, no momento está nulo, inclusive, né? Não está acontecendo. Então, naturalmente, o volume de pauta interessante para o nosso público cai. Nós trabalhamos com institucional que, por exemplo, falamos de Dia das Mães, Dia da Mulher, e criamos conteúdo para aquilo, mas nós sempre buscamos, além de informar o que está sendo produzido naquilo, trabalhado pela Assembleia em outros momentos. Então, no mês das mães, ou desculpa, das mulheres, se vocês acompanharem as redes sociais da Assembleia nesse momento, vocês vão verificar que, além daquela tradicional homenagem para a mulher, nós trazemos à tona projetos de lei que estão em andamento, que têm uma referência ao assunto, leis que já foram aprovadas, às vezes resgatando até alguns anos atrás, tudo isso a gente entende ser de importância grande, né, para chegar até a população. Outra mudança drástica. Tínhamos ali as pessoas que acompanhavam diretamente o que acontece em plenário, estando lá dentro, ninguém ficava em home office. E hoje nós temos uma equipe inteira em home office, e como a estrutura de órgão público normalmente são salas pequenas, estreitas, que não tem muita circulação de ar, quando volta o presencial, que nós estamos nesse período aí meio maluco, né? Hora presencial, hora misto, hora híbrido. Quando volta o presencial, ao invés de termos lá 10, 15 pessoas na sala ao mesmo tempo, nós temos 2. E todo o restante de casa. Então, muda muito a questão de gestão de pessoas. A interação entre o time muda bastante. Abre-se precedente até para conflitos que não existiam antes, pelo cansaço, pelo estresse da equipe. Porém, abrem-se oportunidades. Então, nós começamos a fazer cobertura do plenário e das audiências pela própria transmissão do YouTube, de casa, por exemplo. Então, nós temos uma servidora que cuida do Twitter e vai fazendo uma publicação em tempo real do que é mais importante que os deputados estão falando. Ela faz isso de casa. Temos outras que criam conteúdo mais elaborado, né, para Instagram, Facebook, fazem de casa também. Agora, o mais interessante que eu achei, que foi uma grande oportunidade, você falou da questão mais humana, né? De sermos mais humanos, mais empáticos. Desde que a Assembleia permitiu a criação da seção de publicidade, nós nos preocupamos com qual é a linguagem que nós vamos adotar, como que a gente vai chegar para a população, como traduzir essa linguagem das leis, que é tão complexa, né? O que é falado ali no plenário, etc. E agora conseguimos maturidade suficiente para criar uma persona da Assembleia, que inclusive é representada em muitos momentos por uma personagem que chama Lê, que já existe desde 2017, mas agora ganha forças e vem repaginada com um novo look. Ela é uma ilustração que representa uma servidora. E começamos a fazer comentários respondendo às pessoas como se a Lego, a Assembleia, fosse mesmo uma pessoa. Então ela
além de ter uma persona, né, usando os termos técnicos que embasam essa palavra, ela passa a ter uma personalidade mesmo mais descontraída. Então, ela, com todo cuidado, né, tem um tom de humor, ela interage com as pessoas de uma forma simpática, ela manda abraços. Então, isso foi muito ousado, tínhamos medo de dar espaço. Com a pandemia e com um amadurecimento do time, né, dos últimos 3 anos, fizemos isso agora e a receptividade está bastante alta. Então, eu acho que foi uma novidade bacana. Te falei Isso... bastante, né? Não. Mas eu vou fazer uma conexão entre os dois assuntos, que eu acho que pode ser interessante para a gente entender um outro lado disso, né? Você tocou numa coisa bem legal aí, que é a questão da insegurança e fazer uma mudança radical na comunicação. E isso, em tempo de polarização política muito intensa, sabe? A gente sabe que a comunicação organizacional de um órgão público, político, que ele não é político por si só, mas ele faz a comunicação de atores políticos, né? Tanto internamente quanto externamente, é um território muito sensível, quase um campo minado, sabe? Como é que vocês lidam com isso, sabe? Como que vocês conversam isso com o time de maneira a não, vamos dizer assim, acentuar mais os ânimos, assim, porque é muito sensível, eu imagino. Fechei o microfone ao invés de abrir. Com certeza, viu, o professor Marcelão? Esse é um dos pontos que mais nos incomoda e chega, em alguns momentos, a doer, assim, nas nossas intenções, nas boas intenções do time, né? Porque muitas vezes a gente vai divulgar assuntos ou resultados que são gerados pelos deputados ou pela Assembleia como um todo, que são positivos para a sociedade, e ao divulgar isso, algumas pessoas recebem com pedras nas mãos mesmo, e pegam, de repente, uma pequena informação e transformam aquilo numa bandeira, né, de alguma milícia. E a gente entende. Antes de entrar lá, a minha visão era muito mais contaminada, vamos dizer assim. Então, acho que a maioria das pessoas parte do pressuposto que se é órgão público, é ruim. Se é político, é corrupto. E se é servidor público, não trabalha. Tanto que eu menciono logo no começo que eu me surpreendi quando eu entrei. Eu cheguei a pensar, nossa, vou entrar mesmo, um órgão político, né? Eu nunca me envolvi com campanhas políticas, não tenho partidos, e continuo isenta, mesmo trabalhando no institucional de lá. E, para minha surpresa, é possível sim, tem pessoas muito qualificadas sim, há muitos políticos que produzem muitas questões de relevância e resultados para a população, e na hora de trabalhar na comunicação, a gente precisa se despir desse, não sei se é uma vaidade ou se é um apego, né? E ter mais empatia ainda, nos colocando no lugar daquele que traz a reclamação, e nós temos lá um compromisso de sempre responder e tentando entender o problema que aquela pessoa coloca, e muitas vezes a gente envolve procuradoria para nos orientar numa explicação, temos que pegar a autorização, às vezes, do próprio presidente, do diretor de comunicação, que é muito próximo dele, para validar alguma resposta, né? Então, algumas situações são bem saia justa. Porém, também a alegria nossa de ver, assim, que quando começamos lá, nós tínhamos 200 seguidores no Instagram, e as pessoas têm uma resistência muito grande quando se fala de órgão público, né? E hoje temos quase 50 mil seguidores em 3 redes. Ainda é muito pouco. Até fazendo uma conta recente lá para o projetinho de mestrado, isso dá menos de 2% da população de goianienses, menos de 1%, salvo engano. Então é muito pouco, a gente não atinge quase ninguém ainda. Mas em 3 anos, sem investimento em anúncios, conseguimos chegar a um grupo de pessoas que interagem. Elas cobram, elas dão porrada, algumas elogiam. Então acaba que é um canal, vamos dizer assim, muitas vezes sentimos que é um trabalho de enxugar gelo, né? Mas a gente percebe também os resultados acontecendo e, como cidadãos, isso muito nos alegra, né? A gente poder contribuir de alguma forma para que a informação daquilo que é bom, que é produzido, chegue para as pessoas e elas compreendam também. É um grande desafio. Vocês estão vendo que comunicação organizacional não é uma tarefa fácil, né, gente? Então, se você está gostando, deixa seu like, curte esse vídeo e manda ele, compartilha para mais gente ter acesso a essa informação também. A gente está encerrando esse segundo bloco, a gente já volta para o terceiro bloco.